Eu e o Dr. Sérgio, a gente está aqui agora para fazer uma live bem bacana, um assunto que eu sei que muita gente tem interesse em escutar sobre ele, que é a respeito da gordura localizada na região abdominal especialmente. Então, a ideia nossa é, enfim, destrinchar esse assunto com vocês. Importante também a gente dizer o seguinte, que nós vamos abordar aqui hoje, basicamente, o protocolo que nós adotamos aqui na Metafísicos, tá? Que eu e o Dr. Sérgio utilizamos para tratar os nossos pacientes. Um tratamento que ele envolve muito a disciplina do paciente, porque isso significa, geralmente, dieta de restrição energética, de déficit calórico, associada com exercício físico. Essa dobradinha é que vai necessariamente produzir esse resultado. A dieta de restrição de déficit calórico, isso daí vai ser calculado mediante o seu gasto de energia, as suas necessidades nutricionais, que incorporam, por exemplo, faixa de idade, que incorporam também sexo, que incorporam o seu estado geral de saúde. A gente se apoia quando não existe, por exemplo, gordura visceral, gordura intraabdominal visceral, desde termogênicos, por exemplo. Então, termogênicos, eles são substâncias que supostamente vão aumentar a taxa metabólica de repouso, vão aumentar a temperatura do organismo para que ele busque gordura precocemente como fonte de energia. Entretanto, o termogênico, que faz parte dessa categoria que eu estou explicando agora, dos estimulantes metabólicos, ele é proscrito, ou seja, não é indicado para portadores de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Importante. Então, existe aí uma limitação. Por exemplo, portadores de arritmia cardíaca, de doenças cardiovasculares, esse tipo de paciente, ele não tem indicação do uso de termogênico. Por outro lado, existem outras substâncias que são incrementadoras metabólicas, por exemplo, e que podem ajudar, sim, na redução dessa gordura da região abdominal, que é o caso do Morosil, que é o extrato da laranja moro, da laranja vermelha. Ele é muito eficaz, mas ele trata bem essa gordura. O óleo de cártamo, que foi um dos primeiros nutraceuticos que surgiram aqui no Brasil, que comprovaram alguma eficácia para tratamento de gordura da região abdominal. Entretanto, ele tem um senão aí, porque ele é um ômega 6, então ele tem uma atividade mais pró-inflamatória. Mas o cártamo, ele a curto prazo, pode ser sim um adjuvante para tratamento desse tipo de gordura. As intervenções nutricionais, os planos alimentares, cuja proposta é a contagem do carboidrato, é essencial nesse momento. Não precisa ser necessariamente uma dieta low carb, mas a gente tem que reduzir mais essa quantidade de carboidrato, e esse manejo vai sendo feito caso a caso no âmbito do consultório. A gente só ganha células de gordura até a adolescência, né, os adipócitos. Então, a partir da adolescência, a gente nunca mais vai ganhar nenhuma célula de gordura na vida. Então, o número de células está definido nessa fase, lá bem atrás. O que a gente faz depois dos 20, 30, 40, 50 anos? É hipertrofiar essas células de gorduras que a gente já tem. Então, a gente está inchando elas. Por isso que a gente dá a impressão que engordou, porque a gente aumentou o volume dentro das células que já existiam. Na lipoaspiração, eu consigo tirar 90% da gordura daquela área onde eu estou aspirando, tem que deixar uns 10% uma camada fina, para não ficar com aspecto artificial. Então, você imagina, tem 90% a menos de células de gordura, né? Então, a chance de você engordar de novo naquela região é muito baixa, só se você realmente se descuidar demais. Então, por isso que eu falo que é resolutiva, tá? Mas também, por outro lado, a gente não considera a lipoaspiração como uma cirurgia emagrecedora. Pacientes sobrepesadas, a gente tem um limite aí de 7% do peso corporal, a gente respeita ele, né? E aí a gente consegue, de certa forma, priorizar algumas áreas nesse tipo de paciente para que ela possa ter um estímulo maior, às vezes, para poder começar uma atividade física e começar a se sentir mais de bem consigo mesma. A lipo-HD, né, High Definition, que o pessoal chama atualmente nos últimos anos, é uma cirurgia que eu faço desde há 15 anos atrás já, né? Que eu tiro toda a gordura que tiver na região com cânula fina e deixo a musculatura evidente, né? Se o paciente já fizer atividade física regular, você já vai mostrar o desenho certinho da musculatura. Tem algumas áreas que você aspira um pouco mais, outras menos. A gente pode aspirar numa cirurgia 7% do peso corporal da pessoa de gordura, né? E aí a gente faz esse cálculo, esse é o limite, né? Mas existe também pacientes mais magras, pacientes que realmente têm indicação precisa da lipo, elas não chegam a esse 7% jamais. Então, isso não tem um volume certo não, tá, Cleiton? É no visual mesmo. Eu, particularmente, aspiro super bem as áreas, não deixo nenhum estigma,
uso cânula fina, entro por várias incisões com vetores diferentes para aspirar a mesma área para você não ter nenhuma irregularidade. Prescrevo um pós-operatório dentro da metafísica, também é importante falar sobre isso, que é obrigatório, com uma fisioterapia dermatofuncional diária nas 2 primeiras semanas, começa 48 horas após a cirurgia. Esse protocolo todo, né, faz com que a gente consiga ter uns resultados maravilhosos. E tem muitas pacientes que já foram aspiradas, e pacientes homens também, e que ninguém diz que fez, não. Imediatamente depois que acaba a cirurgia, a gente já consegue ver um inchaço que já aparece aí, e a paciente vai perceber ele no dia seguinte da cirurgia, e essa curva de inchaços da seguinte maneira. Você tem aumento do inchaço na região aspirada até o 7º dia após a lipoaspiração, e a partir do 7º dia você tem um declínio dessa curva, só que ele vem bem devagar, e se estende até 12 meses. Então, a gente considera que após a lipoaspiração, você, com 30 dias após a lipoaspiração, você desinchou, em média, 30% só do que você tem ainda para desinchar. Com 3 meses, você desinchou 60% do que você tem para desinchar. E com 6 meses, você desinchou 90%. Então, você já está aí faltando só 10% e os 100% realmente só depois de 12 meses. Isso traduzindo assim para o visual, né, que eu acho que é o que ela quis perguntar, a partir entre o 2º e o 3º mês você já consegue de fato ver uma diferença bacana e você já começa a gostar do resultado e aí a partir daí você só fica feliz cada vez mais, principalmente se você fizer atividade física regular, aeróbica e de esforço, né, para fortalecer. Se for abdômen, você tem que fazer abdominal, manter sua musculatura tensa, né, para poder aparecer essa definição que a gente gerou na cirurgia, né. Então, no geral, os resultados começam a ficar mais interessantes, mais agradáveis, os pacientes começam a ficar bem felizes a partir do 2º mês, no 2º, 3º. Mas, no geral, todas elas ficam muito felizes no dia seguinte no banho. Elas já veem que realmente, apesar de estar estranho, estar roxo, estar inchado, não está muito agradável de ver, já deu uma diferença bacana. Toda lipoaspiração gera algum grau de anemia. E, no geral, as lipoaspirações menores vão gerar uma anemia leve, né, que nos primeiros, até os 4, 5 primeiros dias, o paciente pode sentir um pouquinho só de indisposição. Não chega nem a ter dor de cabeça, nem tontura, como acontece nos quadros de anemia moderada ou grave. Então, a anemia leve, que ela é transitória. Então, eu peço para o paciente ficar pelo menos 1 semana sem treinar, né, e aí com 1 semana eu avalio o estado geral dele, ver se ele tem condições de voltar de uma maneira devagar a algumas atividades físicas e a gente vai negociando isso aí junto. Mas geralmente 7 a 10 dias, em lipos pequenas, eu já libero o paciente para voltar à atividade física. Se for assistido, se o paciente for bem orientado, né, se o paciente vai frequentar na clínica todos os dias para fazer a drenagem, então a gente observa aí bem de perto, tá? Mas eu particularmente sou um cirurgião precoce, né? Assim, eu deixo os pacientes voltarem, acho que é interessante voltarem às atividades físicas regulares precocemente por 2 motivos. Primeiro, porque não tira aquela coisa de que você fez uma cirurgia, está doente, está aí, você não está, né? Você não precisa estar imóvel, parado, até que você pode aí sim corre o risco de você fazer uma trombose, se você ficar muito parado. E segundo, porque o paciente precisa fazer atividade física para acelerar o metabolismo, isso também já vai otimizar o próprio resultado da lipoaspiração, né, Cleiton? Então, e não perde o ritmo, né? Porque se a gente fica muito tempo, depois fica preguiça de voltar. Após qualquer lipo, após 48 horas da cirurgia, eu indico para todas as lipos, qualquer lipo de qualquer área, que eu faço também com mais precoce, tá? 2 dias depois da cirurgia. Na abdominoplastia, a gente costura diástase, né? Que é esse afastamento que a gente tem aqui na linha alba dos 2 músculos reto-abdominais, que ele se distende na gravidez, depois ele não volta e não se junta de novo. Então, na cirurgia a gente costura, isso é muito importante costurar, porque algumas mulheres ficam com uma projeção para frente, um aspecto de barriga de grávida, enfim. A gente faz essa costura, mas a gente, no pós-operatório, se você fizer abdominal, você vai conseguir desenvolver sim os seus gomos de reto abdominal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não necessariamente você vai ficar com aquele aspecto de barriga chapada pós-cirurgia plástica, não. Dá para ficar bem natural. Tem resultados bem naturais. Abdômen é um músculo como qualquer outro, viu, pessoal? Isso. Então, assim, se você não incide uma sobrecarga sobre ele, ele não consegue hipertrofiar. Isso é muito importante. Exatamente. Mas eu não tenho predisposição genética, eu não hipertrofio fácil, tudo bem. Isso é uma outra coisa. Mas uma vez que você não tem o depósito de gordura regionalizado sobre aquela região, ele não está ali, o panículo adiposo, não está ali aquele tecido gorduroso, você já deixa a musculatura mais exposta. Então aí é uma questão de trabalho, de incidência de força, sobrecarga na região abdominal. Não é só resistência muscular localizada,
Não é só fazer 300, 500 abdominais, não. É aumentar a intensidade e a complexidade da sequência da sua rotina de abdominais, para que ele consiga hipertrofiar essa musculatura. E não adianta treinar todos os grupos musculares da região abdominal no mesmo dia. A gente não divide o treino em ABC, ABCD, não é isso? Um dia eu vou treinar peito e ombro, no outro costas e coxa, no outro eu vou fazer tríceps e bíceps. Pois é, o abdômen ele é composto por um feixe de vários grupos musculares, de várias estruturas musculares. Eu tenho infra, tenho supra, tenho a musculatura de serrátil, grande dorsal, tenho o quadrado lombar, enfim, tem os oblíquos internos e transversos. Então, ou seja, você deve isolar essa musculatura e trabalhar ela de maneira totalmente localizada, 1, 2 vezes por semana, incidindo sobre a carga e complexidade do movimento. Tá bem? Sempre antes de qualquer cirurgia, a gente pede o que é o risco cirúrgico cardíaco. Então, é uma consulta com o cardiologista, e nessa consulta ele vai fazer, no mínimo, um eletrocardiograma, um raio-x de tórax, um ecocardiograma, dependendo da indicação, até um teste de esforço, na maioria das vezes. É legal que faz um check-up geral. E a gente precisa dessa avaliação se o coração está 100% para você ser anestesiado com segurança. Então, aí ele vai emitir um relatório chamado risco cirúrgico cardíaco, que esse relatório vai ser entregue ao anestesista antes da cirurgia para poder avaliar se o paciente está em condições de ser anestesiado ou não. Ter uma classificação aí de 1 a 4, e aí a partir de 3 a gente está contraindicado cirurgia nessa pessoa. Então, a primeira contraindicação seria algum problema cardíaco. Ou então alguma comorbidade que não justifique, uma diabetes compensada, né? Enfim, outra também comorbidade, uma obesidade muito severa, né? Que também não vai trazer resultado nem estético, talvez, para o paciente, né? Então, essas são as contraindicações. Eu emagreci, agora eu vou voltar a comer como eu comia antes. Então, você vai ter o corpo que você tinha antes. É uma opção. Não tem como você conseguir preservar resultado, prosperar resultado, se não existe uma atitude para isso. É muito importante. Aí daqui a pouco a pessoa está gorda novamente e está reclamando porque a lipoaspiração não fez resultado. Não é a lipo que fez resultado, é você que não quis resultado. Porque você não mudou o seu estilo de vida. Então, pense nisso, porque é um investimento muito alto. Não só financeiro, mas de expectativa. É uma cirurgia. A sua saúde está envolvida nesse processo. Então, portanto, entenda que quando você entra na cirurgia, é porque existe indicação para ela. E pare de fazer fantasia, de achar que você vai encontrar uma fórmula mágica. Seja remédio que a gente prescreva, seja uma dieta mirabolante, seja uma lipoaspiração. Não existe isso, pelo amor de Deus. Porque isso daí só abre a porta para trambiqueiro entrar na sua vida e fazer maldade com a sua saúde. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer a todos vocês